Olá pessoal, bom dia. Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Rodolfo de Paula Vieira. Eu peço perdão primeiramente para vocês por não poder estar presente. Na verdade eu estou gravando essa aula deitado, com a perna elevada, com os pés para cima, devido à cirurgia que eu fiz no calcânio. Eu vou precisar, a partir de ontem, na verdade, ficar 2 semanas com o pé elevado, sem encostar o pé no chão. Então peço perdão para vocês, mas vamos tentar aqui gravar a aula e passando os slides e vamos tentar fazer o melhor possível. Tá joia? Então, a disciplina é de biomarcadores aplicado à bioengenharia, né? A professora Amanda e eu estamos aí contribuindo juntamente para essa disciplina. E a aula que eu vou dar para vocês hoje é uma aula de introdução à imunologia. Então, quando nós começamos a falar de sistema imunológico, né, as principais componentes de defesa do sistema imunológico são células, né? Essas células estão presentes, na verdade, no sangue, né? Existem outros locais, nós vamos ver para frente, mas essas células estão presentes no sangue. Então, quando nós falamos de sangue, nós precisamos primeiramente ter em mente o quê? Que aproximadamente 8% de toda a nossa massa corporal é constituída pelo nosso sangue. E 92% ali por outros fluidos e tecidos. Certo? E desses 8%, né, no caso da composição do nosso sangue, o sangue ele é composto basicamente ali por 55% de plasma e 45% daquilo que nós chamamos de elementos formadores, que inclui essa parte vermelha que vocês estão vendo aqui, que eu estou apontando, e essa partezinha, a gente chama essa lâmina, certo? Essa laminazinha branca aqui. Essa parte vermelha, né, ela é constituída pelas células vermelhas, né, ou simplesmente eritrócitos, certo? E apresenta aí uma taxa de aproximadamente 4,2 a 6,2 milhões de células por milímetro cúbico de sangue. E essa faixazinha branca que eu mostrei para vocês, que também faz parte dos elementos formadores, ela é constituída pelas células brancas, certo? Células brancas do sangue, ou simplesmente leucócitos, ou simplesmente, antigamente chamado de glóbulos brancos, tá? Com uma taxa bem menor, como vocês podem ver, em relação à quantidade de células vermelhas, aí, variando de 5 a 9 mil células por milímetro cúbico de sangue. E além disso, nós temos uma concentração aqui também das plaquetas aí em torno de 250 a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Então, além desses elementos formadores, o que nós temos então nos outros 55% que é constituído pelo plasma? Basicamente, esse plasma ele tem em torno de 91% de água, certo? E tem aproximadamente aí 2% de outros solutos. O que são esses outros solutos? Basicamente, íons, nutrientes, como glicose principalmente, certo? Produtos do lixo metabólico, gases, certo? E outras substâncias regulatórias que a gente vai se aprofundar mais nisso no decorrer da aula. Além disso, nós temos também aqui em torno de 7% de proteínas. Dentre esses 7% de proteínas, a mais abundante proteína no plasma é a albumina, com em torno de 58%. Em torno de 38% de globulinas e em torno de 4% de fibrinogênio. E faltou eu dizer o quê? Que das células brancas, aqui dos leucócitos ou células brancas, certo? Nós temos algumas principais células, né, alguns principais leucócitos. Dentre eles nós temos aqui os neutrófilos, certo? Constituindo na verdade, 50% e 70% das células brancas no sangue, em situação de normalidade, sem doença nenhuma, sem nenhuma alteração induzida por exercício, por medicamento ou por doença. Tá? Em torno de 20 a 25% de linfócitos, em torno de 3 a 8% de monócitos e em torno de 2 a 4% de eosinófilos, e em torno de 0,5 a 1% de basófilos. Então, na verdade, essas células de defesa do sistema imune, né, elas também estão presentes nos pulmões, estão presentes em outros órgãos, em todos os órgãos e sistemas praticamente, em menor ou maior quantidade, certo? E elas têm a função o quê? De proteger
contra agentes externos, certo? Ou contra alguns agentes internos também, por exemplo, vírus, toxinas em geral, substâncias carcinógenas, fungos, produtos da poluição atmosférica, certo? Bactérias, germes, parasitas. Então, todas essas substâncias, né? E todos esses seres invasores, aqui principalmente como vírus, fungos, bactérias e germes, né? Eles são combatidos, na verdade, pelas células de defesa do sistema imune. Seja as células que estão na corrente sanguínea, ou seja as células que estão na corrente sanguínea, ou as células que já estão em órgãos específicos, tá? Então nós podemos dizer o quê? Que além das células de defesa do sistema imunológico, nós temos também órgãos do sistema imune, certo? Então nós temos uma classe de órgãos do sistema imune que é chamada de órgãos linfóides primários, certo? Que é um local, são locais de formação das células do sistema imune, né, das células imunitárias, e nós temos os dois órgãos linfóides primários, que é o timo, está aqui representado, estou apontando aqui o timo, ok? E a medula óssea, no caso aqui principalmente em grandes ossos, em ossos de grande comprimento. Nós temos os órgãos também linfóides secundários, que são locais de circulação e armazenamento das células de defesa, das células imunitárias. Então, como os principais, aí nós temos o quê? O baço, vou estar apontando aqui o baço, certo? Os gânglios linfáticos, são todos esses pontinhos cor-de-rosa, espalhados por todo o corpo, ok? E o próprio tecido linfático, certo? Que vai estar distribuído ao redor, vai estar distribuído em paralelo também com todo o sistema vascular, que vai ser o nosso sistema que a gente fala de drenagem ou de limpeza do nosso organismo. E além então dos órgãos linfóides primários e secundários, é claro, como eu já disse para vocês, nós temos também as células de defesa, né? São células efetoras aí de defesa do sistema imunológico, certo? Os leucócitos, tá? Como eu já disse, são denominados de maneira genérica leucócitos todas as células de defesa do sistema imunológico, tá? Além disso, nós vamos encontrar também os macrófagos. Por que os macrófagos não estão ali, não estavam aqui, né, dentro dessas da lista aqui de células das células dos leucócitos? Porque os macrófagos, nós vamos ver mais lá para frente, eles são na verdade monócitos que ao chegarem em órgãos e tecidos, eles se diferenciam para macrófagos, certo? E exercem funções específicas em órgãos e tecidos, tá? Funções específicas de defesa, tá? Então nós não encontramos macrófagos na corrente sanguínea. E nós temos por último aqui os plasmócitos, certo? Que eu vou mostrar depois para vocês, que são células específicas que que têm a função principalmente de produzir imunoglobulina, de produção de imunoglobulina para mediar a resposta imune mediada por imunoglobulinas. Então aqui é só mais uma figura mostrando localização dos linfonodos, certo? Aqui nas tonsilas ou nas adenoides, linfonodos aqui na região do pescoço, né? Nodos linfáticos aqui também, bastante comum aqui embaixo na região das axilas, aqui embaixo do braço, né? Aqui também na região das axilas, aqui da virilha, aqui também, que são locais principais, os linfonodos axilares e os linfonodos inguinais, são aqueles que normalmente inflamam quando a pessoa tem aquilo que tradicionalmente se chamava antigamente de íngua, a pessoa está com íngua, aquele inchaço ali embaixo do braço, né? Ou aquele inchaço ali na região da virilha, né? Então nós temos aqui os nodos linfáticos que inflamam, na verdade, aumentam muito de tamanho, o número de células aumenta muito, certo? Levando a esse inchaço, que é um processo inflamatório, na verdade. Então, de maneira didática, vamos lá, vou interromper aqui.